Olá, meu nome é Marco Aurélio Bortolin, eu sou professor de Direito Civil 1, Contratos, do curso de Direito da Uniara, Universidade de Araraquara. E, no vídeo de hoje, iremos completar o nosso estudo da compra e venda, falando um pouco mais sobre cláusulas especiais, do que já havíamos iniciado semana passada com outro vídeo, e prosseguiremos falando também de preferências legais e de modalidades da compra e venda imobiliária. Pois bem, em complementação ao que tínhamos tratado no vídeo anterior, é importante nós lembrarmos que, além dos aspectos gerais de qualquer compra e venda, dos seus elementos essenciais, das regras atinentes às despesas da compra e venda, aos riscos, local da tradição, deslocamentos da coisa, esses aspectos gerais que integram qualquer compra e venda. E também, além disso, numa segunda parte, vimos situações especiais dos celebrantes, não do negócio, dos celebrantes, diante da compra e venda, a compra e venda do ascendente para o descendente, a compra e venda entre cônjuges, a compra e venda de pessoas que têm informações privilegiadas de administração ou cuidados, que geram alteração da validade jurídica do negócio na fase pós-contratual. Também nos interessava estudar alguns conteúdos alteradores de eficácia, elementos de eficácia próprios da compra e venda. E abordamos, então, a cláusula de retrovenda, a cláusula de venda a contento, a cláusula de venda sujeita à prova e a cláusula de preempção. E agora vamos completar esse estudo. Estamos dispostos então a abordar as últimas duas cláusulas especiais tratadas no Código Civil neste campo da compra e venda. Começaremos então pela venda com reserva de domínio, a cláusula de reserva de domínio. Ela é própria para a compra e venda a envolver bens móveis e está tratada no Código Civil de 2002. É importante destacar que a venda com reserva de domínio não era tratada no Código Civil de 1916, o que retratava a economia daquela época. Quando do advento do Código Civil de 1916, não era comum, não era corriqueiro, não era tradicional, não se via no cotidiano das pessoas no Brasil no início do século XX a aquisição de bens móveis mediante a utilização de crédito. Não era comum, as casas eram austeras, os bens de consumo eram raros e as pessoas, para acessar tais bens, precisavam comprá-los à vista. Portanto, havia uma elitização dos bens de consumo naquele Brasil dos anos 10, 20, 30. Com o passar do tempo, com a otimização da indústria no Brasil, com a expansão das cidades, houve uma mudança do modelo de vida. E, consequentemente, a partir das últimas décadas do século XX, nos anos 60, 70, 80, já ali com a solidificação do parque industrial brasileiro, com o inchaço das cidades, êxodo rural, etc., a vida urbana trouxe a necessidade do consumo e, com ele, a ampliação do crédito. Esse mecanismo de ampliação do crédito foi fundamental para aumentar o volume de vendas e permitir que as pessoas tivessem maior acesso aos bens de consumo. Pois bem, então, para permitir este acesso das pessoas aos bens de consumo e também para atender o interesse dos fornecedores de ampliar o volume de vendas, é que os recursos de flexibilização da compra e venda, seja, como vimos no vídeo passado, com as cláusulas de venda a contento e venda sujeita à prova, que eram técnicas de venda de bens móveis, também aqui no mesmo diapasão se desenvolve a venda com reserva de domínio, de forma que, através do crédito, do crediário próprio, lojistas começaram a vender os bens móveis mediante o recebimento em parcelas. E, obviamente, haveria que existir um recurso para proteger o vendedor caso houvesse mora, inadimplemento do comprador, porque, afinal de contas,
não havia ocorrido o pagamento do preço, ao menos não integral. E aí então se desenvolveu a venda com reserva de domínio. Ela consiste basicamente em se estabelecer por contrato a transmissão da posse do bem imóvel mediante o pagamento do preço certo em parcelas. E durante o curso do pagamento em parcelas, o vendedor reserva para si a propriedade do bem. Ao final do pagamento parcelado com a quitação integral, a propriedade passa a ser plena, passa a ser adquirida e se torna plena pelo possuidor comprador e o negócio se exaure. A própria descrição da venda com reserva de domínio revela sua natureza jurídica. Ela tem natureza jurídica de condição suspensiva. A condição suspensiva da reserva de domínio, da cláusula de reserva de domínio, ela não se impõe sobre a eficácia do negócio. Ela se impõe sobre a aquisição da propriedade. Vamos falar um pouquinho sobre isso. No vídeo passado, nós comentamos, apenas traçando aqui um paralelo, que a retrovenda é uma cláusula que estabelece condição resolutiva sobre a aquisição de propriedade do comprador para o bem imóvel e que as cláusulas de venda a contento e venda sujeita à prova eram cláusulas que, no silêncio do contrato, se não fossem estabelecidas como resolutivas, seriam autênticas condições suspensivas do negócio de compra e venda. Por quê? Porque havia um período de experimentação, de constatação de qualidades. Então, por conta deste período de experimentação, as regras de exercício da posse se gizavam pelo comodato, pelo empréstimo gratuito. Tanto assim era que, se ocorresse o perecimento da coisa sem culpa do possuidor, do pretenso comprador, quem suportava o prejuízo era o vendedor. Por quê? Porque todo o negócio estava suspenso. A compra e venda ficava o negócio todo suspenso. A retrovenda suspendia apenas a aquisição do domínio pleno. O comprador adquiria a propriedade, mas uma propriedade resolúvel. Então a condição incidia sobre a integralidade do domínio. Porém, parte do domínio o comprador adquiria. Ficava ele resolúvel até fluir o tempo de retratação. Na venda a contento e na venda sujeita à prova, a condição se impunha ao próprio negócio durante o período de experimentação. Agora, aqui na venda com reserva de domínio, notem bem, o comprador recebe a coisa e ajusta o preço para ser pago em parcelas. O que nós temos aqui? Tradição do bem imóvel. A tradição do bem imóvel seria o ato de transmissão da propriedade. O que impede a transmissão da propriedade pela tradição? A cláusula que reserva ao vendedor a propriedade do bem até que ocorra o pagamento integral. Então, transmissão houve, mas houve apenas a transmissão da posse. Durante o curso do tempo de pagamento parcelado, o comprador ele está não apenas experimentando a coisa, ele está caminhando para tornar-se proprietário pleno, porque ele está pagando já o preço, elemento essencial do negócio, de maneira fracionada. Significa que esta posse não é uma posse de simples experimentação, como na venda a contento e na venda sujeita à prova. É uma posse que está convolando-se em domínio, porque em comunhão com o seu exercício está ocorrendo o pagamento parcelado do preço. Ao final do pagamento, aquela posse já está pronta para se transformar em propriedade, porque já houve tradição. E a única coisa que impedia a transmissão do domínio era a falta do pagamento integral. Com o pagamento integral, a condição se dissipa e, consequentemente, o possuidor que já tinha recebido a coisa, nada mais lhe falta para ser o proprietário. Por conta disso, no período de posse, com pagamento parcelado, se ocorrer o perecimento do bem, ele não perecerá para o dono, como na venda a contento e na venda sujeita à prova. Ele perecerá para o possuidor, para o comprador, que continuará obrigado a todo o preço. O comprador continuará obrigado a todo o preço.
Então a coisa perece para o comprador e não para o dono, como estamos normalmente acostumados a verificar. Então a venda com reserva de domínio tem essa característica. Conceitualmente é uma cláusula que impõe a reserva da propriedade até que ocorra o pagamento integral do preço, elemento essencial do negócio. A natureza jurídica é de condição suspensiva sobre a aquisição da propriedade, mas o negócio já gera efeitos, já está gerando efeitos. A condição não é suspensiva sobre o negócio, a condição é suspensiva apenas sobre a aquisição da propriedade, tendo em vista a tradição ocorrida. Muito bem, e afora isso, temos dois detalhes a tratar da reserva de domínio. Primeiro detalhe, o que acontece se existir uma venda sucessiva do bem móvel? Por exemplo, o lojista vendeu o eletrodoméstico ao comprador, ao consumidor, com reserva de domínio, para ser pago em 12 meses. No curso do pagamento, naquele período de pagamento em que a posse era lícita, o comprador o revendeu para terceiro. A questão é, como se aplica o direito do proprietário em relação ao atual possuidor, aquele que não fez negócio com quem tinha reservado a si a propriedade? Terá o vendedor sequela para buscar a coisa? Vejam, tudo se resolve pelo registro do contrato. Se o proprietário vendeu o bem, entregou através do contrato para o comprador, e ele reservou para si a propriedade, e ele tem interesse em, eventualmente, retomar o bem para si, caso falte pagamento, ocorra mora, inadimplemento, ele precisa, para se cercar de qualquer venda sucessiva do bem à sua revelia, que ele registre o contrato em cartório de títulos e documentos do domicílio do comprador. Se o contrato for registrado lá no cartório de títulos e documentos do domicílio do comprador, caso esse comprador venha a faltar o pagamento e dissipar o bem revendendo-o, o terceiro que faz essa aquisição, ele não tem, se não houver registro do contrato, ele não tem como saber que o bem não pertencia ao possuidor. Porque a aparência de quem tem o bem móvel é de exercício de domínio. Se não houver o registro do contrato com reserva de domínio, o terceiro se torna possuidor de boa-fé. E aí, aquele primeiro vendedor que tinha reservado a si a propriedade não consegue recuperar o bem. Agora, se ele registrou o contrato junto ao cartório de títulos e documentos do domicílio do comprador originário, aí ele está garantido, inclusive perante terceiros, porque ele deu publicidade da cláusula de reserva de domínio e, consequentemente, se faltar o pagamento durante o prazo de pagamento parcelado, ele poderá se voltar contra o comprador original, ou, se o comprador original não estiver mais com a coisa, ele poderá buscar a coisa em poder de terceiro, e o terceiro não poderá resistir. Do contrário, se não houver registro do contrato, privilegia-se a posse de boa-fé do terceiro, porque o terceiro não tinha como saber da cláusula de reserva de domínio, e obviamente a aparência tornava evidente que quem estava vendendo era o seu proprietário e transmitiu pela tradição a propriedade ao terceiro de boa-fé. O que, na falta de registro do contrato, o que sobrará para o vendedor que tinha reservado o domínio originariamente? Apenas o efeito interpartes do contrato. Ele terá que cobrar eventual valor não pago pelo comprador originário. Ele só poderá, no efeito interpartes do contrato, cobrar a dívida, mas não poderá resgatar a coisa. Já que estamos falando disso, cobrança de dívida ou resgate da coisa, aí passamos para o último aspecto da reserva de domínio. A reserva de domínio, como o próprio nome diz, é cláusula que resguarda a propriedade ao vendedor até que ocorra o pagamento integral. Esse pagamento vai se dar em parcelas. Se por acaso ocorrer mora ou inadimplemento durante o período de pagamento parcelado, aí então se descortina para o
vendedor que reservou para si a propriedade, duas alternativas de exercício de direito. A primeira, considerar o contrato resolvido e cobrar as parcelas vencidas não pagas e vincendas antecipadamente, mais despesas de contrato, eventual multa, ou, enfim, resolver o pagamento parcelado e, com a resolução do contrato, cobrar todos os valores pendentes antecipadamente. E aí, obviamente, o bem continuará em poder do comprador. Óbvio que depois esse bem, que já está no domínio agora do comprador, poderá ser até penhorado na busca da satisfação do crédito. A segunda alternativa é aquele que reservou para si o domínio buscar e apreender o bem, retomar o bem para si. Por quê? Porque ele tinha propriedade. Ele conservou a propriedade. Desta propriedade, ele desmembrou a posse pelo contrato de compra e venda, com cláusula de reserva de domínio, e transferiu a posse direta da coisa para o comprador. O comprador, mesmo com a tradição, não adquiriu a propriedade, só a posse. Por quê? Porque falta integralmente a quitação do preço. Falta a quitação integral do preço. Então ele tem a posse. Essa posse é justa, é lícita, porque ela está amparada pelo contrato e pelo pagamento parcelado. Se o comprador incorre em mora e essa mora fica constituída de pleno direito, aquela posse dele se torna injusta. E, consequentemente, o vendedor que reservou a si o domínio pode retomar a coisa para si. O que mantinha a posse em poder do comprador era o pagamento parcelado. E a tradição não chegou, neste caso, em razão da cláusula, a transferir a propriedade para o comprador. Então ela estava pendente de pagamento integral. A caracterização da mora quebra a validade da posse. E aí, consequentemente, a outra alternativa do vendedor é retomar o bem. E aí ele pode lançar mão da ação correspondente de reintegração de posse ou de busca e apreensão Antigamente, no Código de Processo Civil, havia um rito especial nos artigos 1070 a 1071 do Código de 73, do Código de Processo Civil Revogado, que estabelecia um rito especial, um procedimento especial da busca e apreensão para a hipótese de reserva de domínio. No Código de Processo Civil atual, esse rito especial desapareceu, então aí o vendedor pode lançar mão da reintegração de posse, ação de reintegração de posse, mas eu particularmente acho que, em se tratando de um bem imóvel, fica mais adequado ele lançar mão de uma ação ordinária de rito comum com pedido de tutela de urgência para obter a busca e apreensão imediata do bem, início litis, logo do recebimento da inicial. Qual é o pressuposto para isso? O pressuposto para ele propor esta ação que busca a recuperação imediata do bem, logo no início do processo, é o protesto para caracterização plena da mora ou a interpelação judicial. Então ele vai ter que protestar o contrato ou vai ter que interpelar judicialmente o devedor para caracterizar perfeitamente a mora. E aí, com essa caracterização da mora, ele pode propor a inicial a ação sem problema nenhum. Uma vez que é alvo de busca e apreensão do bem, no curso do processo ocorre a avaliação do bem para se saber, para fazer um batimento contábil entre o valor do bem usado no estado atual, mais o montante das parcelas pagas e, na somatória das parcelas que já foram pagas, mais do valor da coisa no seu estado atual, aí se faz um confronto com o passivo pendente. Se houver valor ainda a ser pago pelo devedor, com a sentença se seguirá a cobrança da dívida remanescente. Se houver valor excedente do somatório entre as parcelas pagas e o valor da coisa usada, aí o autor tem que depositar a diferença e depois da sentença do trânsito em julgado, o devedor levanta a diferença. O campo de contestação do comprador nesta ação é muito restrito. Se a constituição em mora dele, através do protesto, da interpelação, foi perfeita, foi escorreita, o campo de defesa dele é bem exíguo, é bem restrito mesmo, bem pouco fértil para impedir a retomada do bem, já que o autor já detinha a propriedade, né? Já detinha a propriedade indicada pelo próprio contrato. Então, ou
ou a contestação aponta a existência do pagamento, ou então a chance de julgamento de procedência dessa ação é enorme e a questão fica apenas na avaliação entre o que foi pago, o que faltava pagar, mais o valor da coisa no estado atual. Por isso que no Brasil os financiamentos que circundam a compra e venda do bem imóvel se tornaram um grande negócio, porque com a incidência de juros em patamar considerável, quase nunca o valor das parcelas pagas e a retomada do bem faz com que esta somatória passe o valor da dívida. Então, por isso que se desperta um grande interesse no financiamento dos bens móveis, porque o permissivo da cobrança de juros das casas bancárias permite uma margem de lucro considerável. E quando o bem é retomado, a liquidação antecipada das parcelas pendentes mais os acréscimos gera sempre um montante considerável. Bem, então, se ocorrer o financiamento, obviamente o vendedor recebe todo o preço e haverá para a instituição bancária ou de crédito a obtenção desses direitos em relação ao contrato. Muito bem, e com isso abordamos a reserva de domínio. Falta ainda, para fechar as cláusulas especiais, falarmos um pouquinho sobre a venda sobre documentos, ou a venda à vista de documentos. A venda sobre documentos, ou à vista de documentos, é uma modalidade, é uma cláusula própria da compra e venda, desenvolvida na compra e venda, própria para o comércio de bens em importação e exportação, para o comércio marítimo. É muito útil essa cláusula para mercadorias que estão em armazéns gerais, que estão em alfândega ou que estão embarcadas em alto mar. E aí então o vendedor, o proprietário, tem os títulos de propriedade, são títulos ao portador, conhecimento de depósito, conhecimento de transporte, warrant, e aí ele consegue comercializar a carga, seja ela embarcada, seja ela em trânsito, seja ela retida, ele consegue comercializar a carga através da entrega dos títulos de propriedade. Com esta cláusula de venda à vista de documentos, o comprador não pode reter o pagamento até a chegada da coisa. Dada a característica deste tipo de compra e venda, ele tem que efetuar o pagamento assim que receber os documentos de propriedade, a não ser que simultaneamente ele tome conhecimento de avaria ou de perda da carga dos bens, porque aí então ele pode suspender o pagamento, do contrário não. Outro detalhe, se por acaso dentre os documentos transmitidos do vendedor a tradição desta compra e venda é a entrega dos títulos e não da coisa. Com a entrega dos títulos, se dentre os títulos existir contrato de seguro pendente de pagamento ou que está sendo pago pelo proprietário com a compra e venda, o comprador se torna então obrigado ao custeio da cláusula do contrato acessório de seguro. Também ele passa a ser o responsável a partir da tradição dos documentos, a não ser que fique demonstrado que o vendedor sabia da avaria quando transmitiu os documentos e também a cláusula de seguro. Por fim, em relação à venda à vista de documentos, repito, própria para o comércio marítimo ou importação e exportação, neste caso, se ocorrer uma triangulação do negócio com a participação de casa bancária, se der por operação consorciada, o vendedor transmitiu à instituição bancária, que é a depositária dos documentos, transmite ao comprador, a instituição bancária ela não se obriga por eventual avaria da carga, por eventual problema da carga. Vale dizer aqui que fora dessa triangulação da venda sobre documentos em negócios bancários que interessam aos três envolvidos, vendedor, casa bancária, instituição bancária e comprador, quando a compra e venda à vista de documentos se dá apenas entre vendedor e comprador, eu acho importante destacar aqui que se por um lado
comprador não pode reter o pagamento até a chegada da coisa, também não é retirado do comprador o direito de buscar eventual reivindicação de coisa que está retida pelo armazém geral, ou então de buscar reparação pela redibição, pelo vício redibitório ou estimação de prejuízo, caso exista realmente um problema na carga adquirida. Muito bem, então, com isso, abordamos as cláusulas especiais que estão reguladas para compra e venda no Código Civil. A retrovenda, a preempção, a venda a contento, a venda sujeita à prova, a venda com reserva de domínio e a venda à vista de documentos. Vamos falar agora das preferências. Nós falamos na semana passada, no vídeo da semana passada, da preempção, que é uma preferência contratual. Mas nós temos para a compra e venda, a cercar a compra e venda, duas preferências que são emanadas da lei. São preferências ditadas pela lei, preferências legais, portanto. Elas não precisam ser contratadas, elas já emanam da própria lei civil, da legislação civil, melhor dizendo. Quais são elas? A primeira é a preferência que a norma atribui, que a lei civil, o Código Civil de 2002 atribui ao condômino em relação à compra e venda e também a dação em pagamento das frações ideais dos demais condôminos do bem imóvel indivisível. Então, se por acaso houver uma copropriedade sobre um determinado bem e esta propriedade esteja atribuída a mais de uma pessoa, e obviamente em se tratando de um bem indivisível, cada coproprietário exercerá domínio sobre uma fração ideal do todo. Se um deles quiser alienar a sua fração ideal, ele terá que respeitar a preferência do outro ou dos outros condôminos para a aquisição daquela fração, desde que os preferentes legais se disponham a pagar, tanto por tanto, aquilo que o outro terceiro interessado está disposto a efetuar o pagamento. Muito bem, então, a primeira preferência legal é a do condômino em relação às frações ideais dos demais condôminos que, porventura, pretendam aliená-las. Neste caso, aquele condômino que quer alienar a fração ideal precisa primeiro oferecê-la ao condômino, se forem só dois, ou aos demais condôminos para que eles possam exercer sua preferência. Se ele fizer isso, vai fixar um prazo para que os demais condôminos manifestem sua preferência. Se ele ignorar a preferência dos demais condôminos e mesmo assim alienar a fração ideal a um terceiro, a lei civil permite que os demais condôminos disputem a retomada desta fração ideal através do aforamento de ação com o depósito do valor. Porque aí, neste caso, eles exercerão a preferência em juízo e já buscarão a retomada da fração por sentença, sendo que o terceiro suportará a evicção. Então, é importante indicar que a preferência legal ela é um direito pessoal dos demais condôminos em relação ao condômino que está alienando sua fração ideal, mas mais do que um direito pessoal, este direito tem eficácia sobre a fração. Essa eficácia é real. Tanto é que se eles depositarem o valor, ou se um deles depositar o valor na condição de preferente legal, ele resgata a propriedade para si por sentença daquela fração ideal que foi alienada a terceiro, e o terceiro suportará a evicção. Vejam que é diferente da preempção. A preempção é uma preferência contratual que se resolve, se for ignorada, apenas em perdas e danos. A preferência do condômino ela é um direito pessoal, mas com eficácia real, de tal sorte que o condômino preferente consegue resgatar a fração para o seu domínio, desde que ele deposite o valor, tanto por tanto. Muito bem. Por que a lei faz isso? A lei civil estabelece
uma preferência legal aos condôminos, porque, obviamente, a lei valoriza a diminuição do condomínio e, obviamente, privilegia o exercício daquele que já detém domínio sobre a coisa indivisível. Então, é óbvio que se nós temos um imóvel que está sob propriedade de 4 pessoas, antes de uma delas vender a sua fração ideal para um estranho, que os outros possam integrar-se naquela fração ideal, diminuindo o número de condôminos. E, obviamente, com isso estará a lei privilegiando o próprio exercício da propriedade já existente sobre o bem indivisível. O prazo para o condômino ou condôminos que não foram respeitados em sua preferência legal, o prazo para ingresso da ação para o exercício da preferência legal é de 180 dias, prazo decadencial, contado do registro da escritura, da compra e venda da fração ideal do condômino para terceiro. A outra preferência legal é a preferência do locatário. O locatário detém preferência legal sobre o bem locado, caso este bem venha a ser vendido pelo locador a terceiro. Mesma regra, desde que o locatário se disponha a efetuar o pagamento do mesmo valor que o terceiro também pretendeu fazê-lo. Caso o locador respeite a preferência legal do locatário, ele terá que notificar o locatário, cientificar o locatário da proposta de venda, de alienação do bem, e aí, por força da Lei de Locações, a Lei 8.245 de 91, a Lei de Locações Urbanas, o locatário terá 30 dias para manifestar se irá exercer sua preferência ou não. 30 dias. Se ele não manifestar que sim ou que não em relação à sua preferência, se ele silenciar, haverá a caducidade do direito de exercício da preferência. Vamos supor que o proprietário não respeitou a preferência, não comunicou o locatário e alienou. Qual é o prazo para que o locatário possa exercer sua preferência legal, também com eficácia real sobre a coisa? 6 meses. A Lei de Locações fala em meses, o Código Civil fala em dias, mas o prazo é o mesmo, 6 meses. E o locatário, então, poderá, em juízo, buscar a retomada, a conquista da coisa, em razão da preponderância da posse direta que ele exercia sobre a coisa. Qual é a intenção do legislador? É privilegiar a posse direta. Porque ali o possuidor está desenvolvendo uma atividade produtiva, ele está com uma loja, ele está com uma fábrica, ou então não é uma atividade produtiva, ele está com sua família. E aí, seja por ordem econômica, seja por ordem social, seja por interesse econômico, seja por interesse social, a posse direta está exercendo, em relação ao prédio, um papel importante. E para privilegiar e dar continuidade, seja a esse aspecto social da moradia, seja em relação ao aspecto econômico da atividade produtiva, o legislador vai outorgar ao locatário um direito pessoal de preferência, mas com eficácia real. Os prazos são parecidos, são os mesmos, de 6 meses. Só que tem um detalhe. Para que o locatário possa exercer essa preferência, é necessário que o contrato de locação esteja averbado à margem da matrícula do bem imóvel há pelo menos 30 dias antes do negócio ser fechado entre o proprietário e o terceiro, para que o terceiro saiba que há locação no prédio e para que ele então se resguarde. Então, o contrato de locação precisa estar averbado à margem da matrícula para dotar o locatário de tal preferência. Muito bem, então vejam que, ao contrário da preempção, as preferências que emanam da lei, elas não atendem ao interesse particular das partes. Elas estão voltadas, as preferências da lei, para privilegiar a propriedade do condomínio, dos condôminos, ou então para privilegiar a posse direta. Questão interessante nós extraímos do concurso de preferentes, seja no condomínio, seja na locação. Vamos lá então. Como eu disse, vamos imaginar que um imóvel esteja sob condomínio de 4 irmãos que herdaram esse imóvel.
e um deles deseja alienar a fração ideal de 25% desta gleba que eles receberam por herança. O que este irmão deve fazer? Deve respeitar a preferência legal dos outros irmãos que tinham ali com ele o exercício do domínio conjunto. Supondo, apenas a título de ilustração, que ele tem relações cortadas, vamos fantasiar um pouquinho aqui o exemplo, que ele não tenha boas relações com os demais condôminos. E aí então ele se recusa a participar os demais da sua intenção de venda da fração. E aí ele vende a fração ideal dele a um terceiro, né, a um estranho. Pois bem, notem que o imóvel, neste exemplo hipotético, ele estava em condomínio de 4 irmãos, cada um tinha 25%, ou talvez tivessem já negociado internamente alguma fração menor entre eles, de forma que eles tinham frações diferentes, enfim. O que eu quero destacar aqui é se dos 3 que foram ignorados pela venda da fração ideal do quarto a alguém, se os 3 realmente, todos eles, quisessem fazer valer sua garantia, sua preferência, melhor dizendo. Então, chamamos de concurso de preferentes. Neste concurso de preferentes, se 2, 3 ingressarem em juízo, cada qual buscando exercer a sua preferência, será necessário estabelecer uma verificação se dentro dos preferentes há algum deles que tem predominância da sua posição de condômino em relação aos demais. De acordo com o Código Civil, lá no artigo 504, dentre os preferentes, o condômino que tiver maior número de benfeitorias preferirá os demais. Se não for esse o critério, aí passa a ser o critério preponderante aquele condômino que tem a fração ideal maior. Se não houver nenhum desses 2 critérios diferenciadores, aí então todos eles que não têm diferença de benfeitorias e não têm diferença de fração ideal, aí todos eles então adquirem a fração ideal do alienante, né? De forma preferencial frente ao comprador, que não integrava o condomínio. Pegando aquela fração ideal e repartindo entre os condôminos interessados. No caso da locação. A lei, no caso a lei de locações, a 8.245 de 91, ela também, como eu disse, visa privilegiar a posse direta. Então, se houver locador e locatário, e do locatário houver locatário e sublocatário, e o locador vender a outrem, ignorando a preferência legal do locatário e do sublocatário, aí pode ser que se instale um concurso de preferências entre o locatário e o sublocatário, porque ambos querem o exercício da aquisição preferencial deste bem. Se isso ocorrer, preferirá o sublocatário em relação ao locatário. Por quê? Porque o sublocatário tem a posse direta. Então, entre sublocatário e locatário, prefere o sublocatário. Se houver mais de um locatário ou mais de um sublocatário, dependendo da hipótese, se houver esse outro contrato. Se houver mais de um sublocatário, ou se, na ausência de sublocação, se houver mais de um locatário, aí, dentre ambos que têm interesse, preferirá aquele que tem o contrato mais antigo. Se os contratos forem celebrados na mesma época, na mesma data, aí preferirá o locatário que tenha a idade mais avançada. Muito bem. E aí, ao contrário do condomínio, na locação, esses critérios diferenciadores determinará que um dos preferentes, exercerá sua preferência exclusivamente. Notem que, assim como eu mencionei no vídeo passado, lá na preempção e também na retrovenda, a lei conspira contra o condomínio
a lei conspira contra a multiplicação de pessoas interessadas sobre o mesmo prédio, como locatários ou sublocatários, condôminos locatários ou sublocatários. Aqui também, no concurso de preferências, nós vamos encontrar mecanismos da lei para a concentração da propriedade em uma única pessoa. No caso do condomínio, pode ser que a lei não alcance esse desiderato e que o condomínio conserve os mesmos detentores da propriedade, apenas com alteração, com a redistribuição da fração ideal entre os remanescentes. Pode ser, né? Mas não, a lei favorece a extinção do condomínio, claramente. E chegamos à última parte do vídeo, que diz respeito às modalidades da compra e venda imobiliária. Modalidades da compra e venda imobiliária. No artigo 500, nós temos um regramento, 500 e 501, nós temos um regramento para a compra e venda de imóveis que se dá por garantia de medida ou por bem certo. Estamos falando, respectivamente, da venda ad mensuram e da venda ad corpus. A venda com garantia de medida, a venda ad mensuram, é aquela cujo preço é determinado pela unidade de área, de medida de área, multiplicado pelo número de unidades componentes daquele imóvel. Ou seja, o preço é determinado pela multiplicação das unidades, metros quadrados, alqueires, hectares, sendo que as partes tinham por base o preço unitário multiplicado pelo número de unidades da medida de extensão. E aí, consequentemente, nós vamos ter uma vontade das partes atrelada à eleição do preço a partir da correspondência exata entre a área que eles negociaram e o preço. A determinação da vontade dos celebrantes está diretamente correlacionada com área e preço. E aí, então, na venda ad mensuram, obviamente, a escritura que retratará a compra e venda do bem imóvel, ela fará menção, óbvio, às extensões, a extensão, melhor dizendo, da área com a sua descrição, determinando o preço pelo número de alqueires, ou de hectares, ou de metros quadrados, enfim. Já na venda ad corpus, pode existir na escritura a descrição exata do bem imóvel, com sua medida, com seus metros quadrados, com seus alqueires, com seus hectares, mas na venda ad corpus não é a extensão da gleba que determina o preço, é o imóvel todo. Óbvio que a descrição da área vai estar na escritura muitas vezes. É uma bobagem nós pensarmos que a venda ad corpus é a que envolve a chamada venda do imóvel rural de porteira fechada. Isso é uma fantasia. Hoje em dia, os cartórios exercem um papel primoroso. Então, mesmo numa venda que se dá pelo interesse do comprador em relação ao todo do imóvel, é comum a descrição exata da gleba. E se você pegar a venda ad mensuram, você vai encontrar também a descrição. Então, às vezes, a identificação da modalidade de compra e venda imobiliária só pela leitura da escritura não permite saber se a venda era ad corpus ou venda ad mensuram em razão do bom trabalho, do excelente trabalho cartorário na atualidade. A não ser que as partes indicaram, nominaram a modalidade de compra e venda, facilitando a interpretação. Do contrário, nós vamos ter que, em alguns casos, investigar até a vontade das partes, para saber se ela se deu em caráter ad mensuram ou se deu em caráter ad corpus. Se se deu em caráter ad corpus, depois da celebração da compra e venda, se houver alguma diferença de área, concretamente falando, em relação ao que estava descrito, melhor dizendo, na escritura, não haverá direito à complementação.
porque se considerará que o negócio se deu à vista do todo e não por conta da extensão exata da gleba. Se a venda for ad mensuram contanto, o artigo 500 traz um conjunto de regras aplicáveis para eventual discrepância entre constatação da área real da gleba imobiliária depois da celebração frente ao que havia sido descrito. Então, se o preço se determinou por área ou por unidade de medida de extensão, e se depois da celebração, com a assunção da posse, o comprador constata que comprador ou vendedor constata que há uma diferença de área frente ao que foi negociado, o artigo 500 vai determinar no seu caput a possibilidade, se, por exemplo, a área está a menor do que foi descrita, o artigo 500 vai autorizar o comprador a promover a ação de ressarcimento. Essa ação de ressarcimento pode ser de complementação, prioritariamente será de complementação da área. Se a área comprada ela é menor do que está descrito, é óbvio que, e se o preço foi determinado pela área exata ou pela unidade de medida de extensão multiplicada pelo número de unidades, é óbvio que o resultado da fase pós-contratual, em que o comprador constata uma área menor, lhe dá direito de complementação de área ou algum outro tipo de reparação, se não houver área contígua a se buscar. A ação é a ação exempto, ela visa a aquisição, o recebimento da área faltante. É óbvio que para o comprador propor a ação exempto, o vendedor tem que ter ainda a área remanescente contígua, senão do contrário não seria possível. Ele faltará a utilidade à ação e ele não terá interesse processual. Se não houver área contígua para complementar a venda, aí então ele poderá optar entre o abatimento do preço ou a extinção do contrato, com o retorno das partes ao estado anterior da contratação. É óbvio, escrevemos até isso no material de apoio, que para a conservação do negócio seria primordial a atuação do juiz para tentar ali o abatimento do preço para conservar o negócio, mas não há nada que impeça pela redação do artigo 500, se o comprador quiser realmente desfazer o negócio, ele poderá fazê-lo. Importante destacar o seguinte: se a área estiver a menor da descrição, e se esta diferença menor não suplantar 1/20 do total, o artigo 500, parágrafo 1º, determina uma presunção relativa de que o comprador aceitou esta área menor. Se a área menor não suplantar 1/20, cria-se uma presunção legal relativa. E aí o comprador precisa demonstrar em juízo, quebrando essa presunção, que ele não faria o negócio se ele realmente soubesse, por motivo específico, da existência dessa área menor, dessa parcela menor de área. Gostamos muito do seguinte exemplo. Vamos imaginar que um determinado sitiante tem uma gleba de terras, uma chácara, um sítio, que não é servida de água, não tem fonte de água. E ele então negocia a aquisição de uma propriedade vizinha que nem é tão boa, mas tem uma fonte de água considerável. E ele então, e ela é vizinha, ele pretende a aquisição para que aquela fonte de água possa irrigar sua plantação na propriedade antiga. Muito bem, então ele faz essa aquisição e importa para ele esta parcela que ele objetiva pegar porque tem uma mina de água. E depois se descobre que justamente aquela parte pequena que detinha a fonte de água não integra a propriedade adquirida. Então seria uma diferença menor, inferior a 1/20, e haveria uma presunção relativa de que o comprador aceitou naqueles moldes o negócio. Ele terá que demonstrar por prova as mais variadas possíveis, testemunhas, a intenção, negociação, mensagens eletrônicas trocadas,
que o seu objetivo era justamente a área faltante, ou que ela foi determinante, ou um dos principais motivos que determinaram a aquisição da propriedade toda. E aí então se quebra aquela presunção relativa de aceitação do bem naquela medida, e aí ele consegue buscar a complementação, se houver área contígua, ou então abatimento do preço, ou então desfazimento do negócio. Portanto, é uma presunção relativa que comporta a prova em contrário. O contrário também se aplica. O vendedor, ele, caso depois da celebração do negócio, ele constate que, por erro da transcrição imobiliária, que ele talvez, uma transcrição antiga, que ele transmitiu uma gleba num negócio ad mensura, e a gleba de terras é maior do que ele imaginava, ele também poderá desconstituir a presunção relativa de que ele sabia, ou que ele aceitava, ou que ele tinha isso como certo, desde que ele justifique as razões do desconhecimento. E, neste caso, cria-se uma obrigação alternativa ao comprador. A pretensão é do vendedor, mas cria-se uma obrigação alternativa ao comprador para que o comprador venha a escolher se devolve parte da área ou se complementa com o preço. Então, interessante observar o seguinte: na diferença de área menor, artigo 500, parágrafo caput, a pretensão é do comprador de escolher entre complementação de área, se for possível, e se não for possível, o abatimento do preço ou o desfazimento do negócio. Na venda ad mensura com área A maior, a pretensão é do vendedor. Mas a pretensão do vendedor deve envolver uma ação de obrigação alternativa ao comprador, para que, no curso do processo, o comprador escolha qual será a solução que ele irá aceitar. Se será a devolução de parte da área ou a complementação do preço. Em ambas, portanto, na área menor, a escolha é do comprador, e na área A maior, a pretensão é do vendedor, mas a escolha de solução continua sendo do comprador, nos dois casos, com as presunções relativas. Qual é o prazo para a propositura dessas ações, seja do comprador, seja do vendedor? O prazo é decadencial de 1 ano contado da escrituração, do registro da escritura, a não ser que houve retardamento da tomada de posse do comprador e esse retardamento foi causado por obra do vendedor. O vendedor, ele usou de artifícios e ardis para deixar fluir o prazo decadencial, sabedor que haveria um prazo decadencial para o comprador. E aí, então, se por acaso ficar demonstrado que a posse foi retardada por obra e arte do vendedor, aí então se desloca o termo inicial do prazo decadencial de 1 ano, regra do artigo 501. Bem, então, com isso, nós procuramos esgotar as regras atinentes ao negócio de compra e venda. Contrato translativo, contrato gigantesco, que nós precisamos dividir o estudo para sua correta compreensão. Seus aspectos básicos, conceito, classificação, elementos essenciais, determinação de preço, local de tradição, deslocamentos da coisa, despesas e riscos. Precisamos também, depois da compreensão dos aspectos gerais, lembrar das situações especiais dos celebrantes frente ao negócio. Depois, os conteúdos especiais, que alteram a eficácia, condição suspensiva, hora condição resolutiva, e preferência contratual com direito pessoal. Depois, as preferências legais no condomínio e na locação, e as modalidades de compra e venda imobiliária, venda ad corpus e ad mensura. Com isso, nós organizamos o nosso estudo em torno da compra e venda.
facilita bastante para depois praticarmos o contrato de compra e venda em provas, exercícios práticos e na vida prática em geral, né? Bem, eram essas as considerações que eu tinha a fazer em relação ao vídeo de hoje, né? A matéria que estava programada e encerramos a compra e venda. Eu queria agradecer a atenção, a oportunidade de me dirigir a todos vocês. Espero que todos estejam bem, mesmo nesse período difícil em que todos estamos passando no Brasil. Espero que todos estejam bem, familiares, amigos, e, se Deus quiser, nos encontraremos semana que vem em um novo vídeo. Obrigado e até lá.